estamos resolvendo. Walter, queria comentar também um trechinho do discurso do presidente Lula nesse evento de 46 anos, de comemoração dos 46 anos do PT. Ele disse que acabou essa fase de Lulinha, paz e amor, agora é Lulinha indo para a guerra, que não dá mais para aceitar fake news, que tem que rebater, tem que mandar o pessoal para aquele lugar. Foi um Lula realmente aí bastante crítico, digamos assim, em relação à atuação da oposição, aquele Lula do Velho Testamento, como a gente costuma dizer. Como é que você avalia essa postura? Realmente não vai haver espaço para posturas um pouco mais leves? Realmente essa eleição vai exigir um comportamento aí mais duro, mais rígido em relação à direita? Foi o discurso mais duro, mais enfático do Lula nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem que considerar que era um discurso para a militância, um discurso para dentro do PT. Por isso tem muita coisa que é uma espécie de autocrítica que ele faz, né? Inclusive, ele faz menção aos erros que o partido cometeu. É uma crítica mais do que uma crítica, uma autocrítica em muitos pontos. Então, repassa, na verdade, quase que a história completa do partido. Então, foi um discurso para dentro, dentro da militância, para motivar essas pessoas, porque ele vai precisar de uma militância realmente muito motivada, porque a campanha, o termo guerra eu não gosto particularmente, né? Porque dá outro sentido a uma disputa de poder que tem seus limites e que precisam ser respeitados, mas ele tem a ver com primeiro, essa convicção de que vai ser uma eleição apertada em qualquer circunstância, né? Como foi a de 2022, né? Tem que lembrar que o Lula ganhou por um ponto percentual e alguma coisa, uma disputa muito apertada. Se desenha alguma coisa parecida com isso, não talvez tão apertada, mas uma coisa próxima. Quem vencer vai vencer com a diferença pequena. E aí ele precisa ter essas pessoas motivadas, aquele público para o qual ele estava se dirigindo internamente, muito embora, claro, que ele sabia que era um discurso que estava sendo gravado, estava sendo apresentado e que teria repercussão para fora do PT, mas ele estava falando basicamente para dentro do partido e chamando atenção para essas questões que são da política moderna, né? Por exemplo, a necessidade das respostas virem no tempo certo, que é o tempo real, né? As respostas não deixar que as informações, que ele chama de mentiras, né, as informações que ele diz que são mentirosas, não circulem o suficiente para gerarem algumas certezas que depois fica difícil de você desmentir. Então, eu acho que foi um discurso de fato muito duro, com esse ponto que você acertou, mas é que eu entendo que parte dele, ou boa parte dele, tem que ser absorvido por quem vai militar pelo PT, para quem vai trabalhar na perspectiva do interesse do partido, e aí não apenas no plano nacional, na disputa presidencial, que deve ter ele como candidato, também para essas disputas locais, porque ele chamou atenção para algumas coisas que realmente merecem, da parte do PT, alguma atenção. O caso de São Paulo, por exemplo, ele lembrou um partido que já administrou tanta gente a partir dos municípios e saiu absolutamente fragilizado em 2024. Não conseguiu eleger prefeito em nenhuma das grandes cidades, das cidades referenciais. E o PT já administrou São Paulo mais de uma vez, né? A cidade de São Paulo. O PT já administrou Ribeirão Preto, Palhoça, o ABC quase todo, né? Quer dizer, Araraquara, grandes cidades de São Paulo já tiveram administração do PT e o PT não conseguiu fazer nada. Então, isso precisa, o partido precisa se debruçar sobre essa questão, fazer uma reflexão e entender se a questão é ânimo da militância, como ele tentou dar essa sacudida. Eu acho que é um discurso que tem, apesar da sua repercussão externa, e tudo, tem que ser muito visto como um recado interno, um recado à militância para o desafio que será a campanha eleitoral de 2026. É isso, apesar de ser um recado aí para a militância, para o